Portinari é o pintor brasileiro mais prestigiado internacionalmente. Graças ao projeto Portinari, nossa memória cultural é resguardada a partir de suas obras, provocando reflexão sobre temáticas sociais em cada vez mais pessoas, mesmo após os 100 anos de sua morte. O acervo do projeto Portinari é resultado do levantamento e catalogação de quase 5.000 obras e aproximadamente 30.000 documentos relacionados a estas obras. Entre estes documentos encontram-se correspondências, recortes de periódicos, livros, fotografias de época, depoimentos, catálogos de exposição e de leilão, textos e um universo de informações sobre a vida e a obra de Portinari. Nos anos 80, mais de 95% da obra do maior pintor brasileiro contemporâneo estava inacessível ao público. Portinari concretizou nossa cultura exprimindo com emoção a alma, o povo e a vida brasileira. Porém, se não fosse pelo projeto Portinari, milhões de brasileiros ainda não teriam acesso ao seu trabalho. Eu trabalho no projeto Portinari há 29 anos e meio e para mim é muito importante estar cuidando do arquivo de obras do Portinari. O projeto Portinari foi honrado pelo ex-presidente Lula, que escolheu como presente nacional o catálogo Raisonné, contendo diversas obras e comentários sobre a vida de Portinari. Nós conseguimos fazer um catálogo Raisonné, onde a obra aparece por data e com todos os seus relacionamentos. Foi o primeiro catálogo na América Latina e isso deu uma visibilidade ao projeto Portinari e credibilidade para as instituições culturais e para o mercado também e com os colecionadores. A escolha dos países do BRICS como destino para as próximas exposições internacionais dos painéis Guerra e Paz seria uma forma de aproximar as culturas? Eu acho que tem uma ligação política e cultural, né? São países que eles têm de igual, são países emergentes, ainda não formam um bloco, então é importante que eles estejam se interrelacionando culturalmente também, além de politicamente. As obras de Portinari são conhecidas como cartas ao povo brasileiro por provocar reflexões sobre nossa cultura. No entanto, podemos considerar a abrangência de algumas obras como universal. Os painéis Guerra e Paz são um exemplo disso. Bom, nós estamos com os painéis Guerra e Paz desde final de novembro. Foi uma conquista, um sonho do João, que ele correu muito atrás para realizar isso, conseguir verba, porque eles estavam precisando de restauro e eles chegaram no Brasil, foram expostos no Municipal, mais de 40.000 pessoas viram os painéis e eu trabalhei lá nesses 12 dias que eles ficaram expostos e eu vi a emoção das pessoas, as pessoas chorando, dizendo, o Brasil ainda tem alguma coisa de bom, eu sou brasileiro, eu vi assim a emoção das pessoas, né? Eu acho pouco ainda o uso dos alunos a esse espaço, né? E vem mais o pessoal de comunicação mesmo para fazer trabalho de semestre, mas assim, eu gostaria de ver o pessoal mais de história, da história da arte, o próprio design, fazer mais pesquisa aqui dessa parte da cultura brasileira, que é o modernismo. Nós temos muito material sobre isso e é pouco usado. Ele foi inaugurado, quer dizer, em 2009. Foi um trabalho longo. A artesã foi Isabel Ruas, lá em São Paulo, e dá muito trabalho. E é interessante que o mosaico não é como o vitral é um facsímile, aqui no nosso caso. Mas o mosaico não, tem uma obra da artesã. Quer dizer, o Portinari fez uma tela para ser mosaico, isso está claro quando você vê o desenho dele, todo cheio de quadradinhos. Cândido Portinari nasce no dia 30 de dezembro de 1903 numa fazenda de café em Brodowski, no interior do estado de São Paulo. Filho de imigrantes italianos de origem humilde, recebe apenas a instrução primária e desde criança manifesta sua vocação artística. Sobre o fato de que os saberes não estão necessariamente dentro do ensino formal.
né, que os saberes podem ser adquiridos fora, principalmente no campo das artes, né? Muitas vezes esse saber que se adquire na prática, na vivência, né, ele vale mais do que o saber adquirido numa escola formal. Autodidata, não completou sequer o primário. Aos 14 anos de idade, uma trupe de pintores e escultores italianos que atuava na restauração de igrejas passa pela região de Brodowski e recruta Portinari como ajudante. Portinari vai para a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro aos 15 anos e aos 20 se interessa por um estilo até então considerado marginal, o modernismo. Que ele teve muita dificuldade no começo com a tradição mais acadêmica da Escola de Belas Artes, né? Que essa tradição mais acadêmica fez com que ele, até no começo, ele foi participar de um concurso que havia na época, né? E ele não conseguiu se classificar nesse concurso. Então, da outra vez que ele foi tentar o concurso de novo, ele, em vez de usar o estilo que ele vinha experimentando, ele fez um retrato acadêmico, né? E foi quando ele ganhou, então, o prêmio de viagem. Um dos trabalhos de Portinari comparado a Guernica de Picasso são os painéis Guerra e Paz, que fazem parte do acervo que ornamenta o edifício da ONU. Na inauguração do seu mural em Nova York, em 1956, Portinari foi proibido pelo governo americano de entrar nos Estados Unidos. Qual seria o motivo? Eu sei que ele teve bastante dificuldade na época em que os painéis estavam na ONU, inclusive. Foi uma coisa engraçada, porque os painéis dele estavam na ONU, mas os Estados Unidos negou o visto de entrada para ele. Então, ele não podia entrar no país, né? E os painéis dele estavam lá. Eu acho que ele, de qualquer maneira, ele ficou muito feliz de fazer esses painéis para a ONU, porque aí a ONU, eu acho que representava, né, apesar da gente saber que ela acaba representando, como você disse, os interesses, né, do capitalismo, mas, idealmente, ela representaria alguma coisa como um acordo entre as nações, né, uma possibilidade de universalização que fazia muito parte do ideário comunista da época dele, né, aquela coisa do internacional, né, do grande acordo internacional. Portinari era um grande retratista e tinha gosto por esse tipo de pintura. Diversas personalidades brasileiras foram retratadas pelo pintor. Ele retratou tanta gente, ele retratou o Mário de Andrade, ele retratou o Carlos Drummond de Andrade, retratou o Vinícius, ele gostava muito dos poetas, né? Especialmente dos poetas, então eu acho que ele retratou boa parte dos poetas contemporâneos dele, da geração dele. Entre várias outras personalidades, políticos, músicos, mas eu me lembro especialmente dos retratos dos poetas. Muitas obras de Portinari refletem sua cidade natal. Ao deixar a cidade de Brodowski para ganhar o mundo, Portinari passa a representar cenas cotidianas de sua infância em suas pinturas. Eu acho que afetou profundamente, porque, na verdade, ele faz uma opção definitiva, né, pela temática muito ligada à terra dele, às raízes dele, quando ele estava em Paris. Ele diz, daqui fiquei vendo melhor a minha terra, numa carta que ele escreveu para cá. No começo de 1962, a Prefeitura de Milão convida Portinari para uma grande exposição com 200 telas. Enquanto pinta os painéis, Portinari adoece gravemente. O diagnóstico não é nada bom. A doença não é mais do que o envenenamento que as tintas lhe provocam. Deve parar de pintar. Coisa impossível para quem a pintura é a vida. Aliás, ela tem sido sua grande preocupação, agora que a arte parece estar tomando outro caminho que não agrada a Portinari. Fato comprovado pelo próprio através de entrevistas. A pintura, que era antes o maior veículo de propaganda de ideias, hoje precisa de uma propaganda enorme para viver. Antes, ela servia a religião e o Estado. Hoje não serve a ninguém. Outros meios mais diretos e efetivos a substituíram, tais como o cinema, a televisão, o rádio, o jornal. Resistirá a pintura como meio de expressão e como profissão? Pintar era a vida dele, literalmente, né? Era ele, era isso que ele era, né? Ele era um
um artesão dos pincéis, né, como ele dizia, e ele não sabia fazer outra coisa, não queria fazer outra coisa, e ele se recusou, na verdade, a aceitar essa recomendação médica, né? Ele parou durante um tempo, ele trabalhou algum tempo com aquarelas, ele procurou, né, outros materiais, mas depois ele acabou voltando para o óleo justamente, né, quando ele pinta os painéis de Guerra e Paz, ele já estava sofrendo um envenenamento, não poderia ter pintado esses painéis, que eram painéis monumentais, que ele pintava dentro de um lugar fechado, né, com aquele calor do Rio de Janeiro, e, no entanto, ele encarou esse trabalho, né, porque ele não podia parar. Desobedecendo às ordens médicas, Portinari continuava pintando e viajando com frequência para exposições nos Estados Unidos, Europa e Israel. Apesar de tudo, Portinari continua a pintar. Nem a crítica nem as ordens médicas o fazem parar. O envenenamento de Portinari começa a tomar proporções fatais. No dia 6 de fevereiro do mesmo ano, Cândido Portinari morre envenenado pelas tintas que o consagraram. Não foi a pintura que o matou. Ele apenas deu a sua vida à pintura.